Está começando mais um Momento Espírita. O tema de hoje é a vida de Chico Xavier. Nós vamos conversar com o vice-presidente da União Espírita Mineira, Marival Veloso de Matos. Seja bem-vindo, senhor Marival. Eu gostaria de agradecer a gentileza de nos haverem convidados e rogamos a Deus para que esse momento seja um momento bastante oportuno para nós falarmos de uma criatura que sempre primou pela simplicidade e pela vontade de servir. Que a condução das nossas respostas possam ser alicerçadas, deixando transparecer a simplicidade do bem que Chico palmilhou vida afora. Bom, para abrir nossa entrevista, eu perguntaria para o senhor, como foi o primeiro contato de Chico com os espíritos? Olha, o Chico, desde criança, que na condição de médium, porque médium é preciso que se esclareça para compreender melhor para aqueles que não são espíritas, que a mediunidade é, antes de tudo, predisposição orgânica. A pessoa vem dotada de condições orgânicas para se tornar médium, excluindo-se aí a mediunidade intuitiva, que independe de predisposição orgânica. A mediunidade intuitiva é muito mais uma conquista do que propriamente predisposição orgânica. Então o Chico, que teve a sua mãe ausente dele, desencarnada aos 5 anos de idade, que nasceu em 1910 e a mãe desencarnou em 1915, ele já começou aos 5 anos de idade contar com a presença da mãe junto dele. Aí conta-nos os historiadores do Chico, e o próprio Chico confirmava isso, que ele corria para o fundo do quintal e à sombra das bananeiras ele conversava com a Dona Maria João de Deus, a sua mãe. Então esse foi o primeiro contato dele? O primeiro contato dele. O segundo, diríamos, foi quando ele estava na escola, porque na escola um espírito amigo estava sempre junto dele e sorridente. Ocasião que às vezes ele contava para o padre Sebastião Scarzelli, muito amigo dele e uma pessoa admirável, só que o padre às vezes tentava demovê-lo daquela conversa e dizia para ele: Chico, deixa de falar isso, no lugar de você ficar veiculando estas conversações, você vai fazer tantas ladainhas e tantas Ave Maria. Então o Chico fala: não, mas ele é uma criatura boa, ele sorri para mim, é muito simpático e tal. O espírito. O Chico falando do espírito. Do espírito. E vida fora, nesse período, teve esse conflito entre o padre e o Chico. E aí, como é que ele decidiu optar pela doutrina espírita? Porque até então ele era católico, Católico, né? Apostólico romano, bem disciplinado como ele sempre foi. Ocorre que a irmã dele, ele que teve 9 irmãos do primeiro casamento, a irmã dele entrou num processo obsessivo. E foi o casal José Hermínio e Dona Carmen Peraço, que vieram em socorro da família, a pedido da família. Eles eram um casal, formavam um casal espírita, os dois, marido e mulher, que fizeram os primeiros cultos, as primeiras preces, as primeiras leituras na casa do Chico, dos familiares do Chico. Dentro de algum tempo, debelou-se aquela obsessão. E aí ele ficou sensível à doutrina espírita? Ficou sensível à doutrina espírita. Ele percebeu o fundamento da doutrina espírita
e passou a ser espírita. Isso em 1927, período em que ele procura o padre Sebastião Scarzelli e fala: padre, a partir de agora eu vou ser espírita. O padre, muito gentilmente, falou para ele: meu filho, siga com Deus. O abençoou e ele prosseguiu na sua condição de espírita. O senhor conviveu com ele a partir da década de meados da década de 50 com ele, né? Verdade. E ele comentava essas histórias assim com o senhor? Comentava, sempre que perguntávamos, que ele confirmava isso. Quer dizer, outros aspectos e tudo. As pessoas, a gente via ele sempre confirmando isso, que foi na década de 30, 31, que num açude, num lugar chamado Capão, lá em Pedro Leopoldo, que ele estando lá orando debaixo das árvores, ele viu imediatamente uma luz que inicialmente era apenas uma luz quase imperceptível, para ir tornando cada vez maior até materializar-se a figura de um espírito que ele não conhecia, que depois identificou-se como sendo Emmanuel, que era a figura de um antigo senador romano chamado Públio Lentulus. Bom, nesse dia ele tomou consciência da figura de Emmanuel. E quando é que Emmanuel realmente se apresentou em verbo, né? Falou com ele? Nesse mesmo dia. Nesse dia o Emmanuel diz para ele que se ele gostaria de trabalhar como médium na presença de Emmanuel, procurando servir o Emmanuel como instrumento de comunicação. O Chico, que sempre primou pela humildade, diz: olha, eu estou à disposição, mas será que eu sirvo? Será que eu reúno condições para isso? Emmanuel responde para ele: não resta dúvida. Ele falou: mas e se eu não der conta? O Chico falou: não, o Emmanuel diz para ele: os espíritos não vão te abandonar, fique tranquilo. E há mais alguma exigência que eu tenha que realizar? Aí o Emmanuel fala: você precisa de ter pelo menos 3 predicados. E qual é o primeiro? Indaga o Chico. Disciplina. Qual o segundo? Disciplina. E qual o terceiro? Disciplina. O Chico falou: então eu me proponho a submeter a essa disciplina e a servir para o Evangelho de Jesus. Senhor Marivaldo, o senhor estava nos contando do encontro de Chico Xavier com Emmanuel e a proposta desse para que Chico fosse o veículo por meio do qual ele mandasse as suas mensagens psicografadas. Mas a mediunidade da psicografia não era um único dom mediúnico do Chico, né? Não, o Chico sempre foi também, desde cedo, médium de psicofonia. E sempre que ele priorizou a prática do bem, os seus recursos mediúnicos foram ampliando. Porque aí nós podemos dizer que ele esteve, durante toda a vida, buscando realizar o desenvolvimento mediúnico. E o desenvolvimento mediúnico é exatamente a prática do bem, a vida correta, andar certo, porque até, se você me permite, é um serviço que se presta ao esclarecimento evangélico doutrinário. Muita gente chega na casa espírita atrás de desenvolvimento mediúnico, quando, na verdade, o que de imediato o médium iniciante, principiante, precisa é de educação mediúnica.
não é de desenvolvimento mediúnico propriamente. Porque às vezes as pessoas já estão com a mediunidade eclodida, né? Isso, e precisa educar a mediunidade. Saber a hora de dar permissão ou não aos espíritos. Ter controle sobre a sua mediunidade. Então, o Chico, sobre ampliar o seu campo de ação, buscando cada vez mais ser simples, laborioso e bom. O senhor estava comentando antes da entrevista começar que ele também incursionou na mediunidade de efeitos físicos, né? E comentou uma passagem interessante sobre a voz dele, sobre os aromas que emanavam dele. É verdade. Eu até te falei que tomava liberdade de falar isso agora, porque o Chico já não está fisicamente mais entre nós. Porque era um assunto que o Chico guardava a 7 chaves, que ele não gostava de externar, exatamente porque isso podia suscitar uma certa grandeza com relação, colocá-lo num patamar superior a nós outros. Um endeusamento, né? Um endeusamento. Não era bem um endeusamento, porque era uma realidade, mas ele procurava evitar essas coisas. Porque o Chico sempre dizia, com muita consciência, que ele era tão pequeno que trazia cisco no nome. Ele destacava do Francisco as 2 últimas sílabas, que é exatamente cisco. Mas o Chico, quem conviveu com ele, sabe que por muitas vezes, após um aperto de mão, a gente saía com a mão impregnada de perfume. Por muitas vezes, ao aproximar-se dele, conversando com ele, sentia o perfume que exalava da sua boca. Algumas pessoas, ao abraçá-lo, sentia depois, dos pés à cabeça, impregnado de perfume. Ele tinha como traço não reclamar, né? E sofreu muitos reveses na vida, né? Eu queria que o senhor dissesse para a gente quando as dificuldades apareciam, o que ele dizia. E eu gostaria que o senhor respondesse após o intervalo. Aguarde só um instante, voltamos já com mais questões sobre a vida de Chico Xavier e quem responde para nós é o vice-presidente da União Espírita Mineira, Marival Veloso de Matos. Voltamos com o Momento Espírita. O tema de hoje é a vida de Chico Xavier. Nós estamos conversando com o vice-presidente da União Espírita Mineira, Marival Veloso de Matos. No bloco anterior, senhor Marival, eu comentei, aliás, que o Chico Xavier tinha como traço não reclamar nunca e que ele sofreu muitos reveses na vida dele. O senhor que privou da intimidade dele, podia comentar o que ele dizia, né, quando ele enfrentava essas situações difíceis? Diríamos que o Chico não reclamava, mas ele se colocava na condição de quem confiava numa solução. Quer dizer, é preciso que nós entendamos que não havia da parte do Chico nenhuma passividade excessiva. Não, eu digo assim, né? Com relação a... Porque ele teve vários problemas de saúde, né? Angina, pulmão, teve problemas na visão, os espíritos perturbavam muito ele, né? Então, era mais nessa situação. Sim, e aí você indaga se ele reclamava, se ele dizia que isso era muito pesado. Evidentemente que não, o Chico não reclamava nada, ele entendia
que ele estava debaixo de uma lei chamada ação e reação, né? A lei do karma, como nós hoje temos dito muito. E ele sempre dizia que ele sempre recebeu mais do que os merecimentos dele. Que tudo que ele tinha ia além dos seus merecimentos. Sempre nesse aspecto ele foi de inteira humildade. Você vai me desculpar, porque inicialmente eu entendi assim, que no relacionamento com as pessoas, que às vezes, diante de algum equívoco das pessoas para com ele, o Chico sempre se colocava, se posicionava com muita firmeza, com muita segurança. Muita gente acha que ele era passivo, ou que ele chegava a ser subserviente. Isso não ocorria. O Chico sempre soube reivindicar, principalmente quando essa reivindicação era para esclarecer melhor a doutrina espírita que se conjuga com o Evangelho de Jesus. E o senhor poderia dar um exemplo dessa situação em que ele tenha sido firme? Não, por exemplo, na utilização dos recursos oriundos do seu salário. Ele sempre mostrava inteira autonomia sobre isso. Ele sempre disponibilizava do seu salário em favor dos necessitados. E às vezes uma ou outra pessoa falava, Chico, mas você podia carrear mais recursos seus para você vestir melhor, para você se colocar melhor. E ele sempre era um determinado nesse aspecto. Ele já tinha aquela sua meta de servir, de dividir os seus recursos com quem ele bem entendesse. Ele não se deixava levar por sugestões que não fossem adequadas. As sugestões adequadas, ele era flexível. Ainda falando sobre a personalidade dele, a gente, quando lê as biografias dele, percebe que ele era questionador, né, dos espíritos, sem confrontá-los, né, mas numa atitude muito de reflexão, né? Sempre que uma tarefa era dada para ele, ele sempre questionava, né, humildemente, mas questionava. Dentro do que eu estou entendendo, o espírito da sua pergunta, o Chico procurava, assim, tomar melhor esclarecimento, maior consciência do que se esperava dele na realização daquela tarefa por vindoura. Ele sempre se colocava conscientemente a par do que queriam os espíritos. Porque às vezes a gente tem esses espíritos, essas personalidades como a dele, né, que tiveram uma tarefa assim de tal monta, você imagina uma pessoa subserviente, muito humilde, que nunca questiona nada, né? E ele perguntava, né, sobre o escopo da tarefa, sobre o que seria, né, o trabalho dele. Exato, e é exatamente isso. O Chico jamais foi subserviente, ele sempre foi determinado. Agora, soube ser humilde o tempo todo. E em muitas circunstâncias que às vezes nós revidaríamos, ele deixava de revidar. Aí que eu acho que faz a diferença do seu relacionamento conosco. Ele nos dizia assim, que se porventura alguém o atacasse, se passasse alguém e gritasse da rua para onde ele estivesse na sua casa e o chamasse de ladrão, por exemplo, ele jamais ia revidar, sair atrás ou então tomar alguma
providência que enquadrasse aquela pessoa. Porque ele falava que, no mínimo, aquela criatura que o chamou de ladrão o disse com algum atraso, referindo-se a reencarnações passadas. Porque naquela reencarnação presente, ele tinha consciência de não ter, assim, materialmente, tirado nada indevidamente de ninguém. Ele ficou muito conhecido, né, por todas essas virtudes que a gente já comentou, né? Fé, caridade, humildade, compaixão. Eu gostaria que o senhor lembrasse para a gente algumas situações onde ficasse clara alguma dessas virtudes. Relacionada com a... fé, caridade, humildade, compaixão. Humildade, eu diria... Quando o Chico recebeu o título de cidadão uberabense, que foi uma noite de muita alegria para nós, os espíritas, e houve uma recepção no Uberaba Tênis Clube, lembro-me bem de um companheiro, que eu vou omitir o nome por questão de ética, que mais afoito, esse moço era bem alto e o Chico, de estatura baixa, ele coloca a mão no ombro do Chico e diz assim para o Chico: Chico, cuidado para não cair, hein? Quer dizer, ele se referia a um tombo moral que o Chico poderia... A partir daquela homenagem e tal. O Chico olha para ele com uma certa dificuldade, porque o desnível físico era muito grande, e diz para o companheiro, falou assim: fulano, como é que eu vou cair se eu estou 10 léguas para baixo? E nós poderíamos ficar aqui a noite inteira ou a tarde inteira, como queiram, falando de gestos de humildade do Chico. Porque foram muitos os instantes em que o Chico demonstrou essa humildade. Bom, nosso tempo já vai se encerrando. Nossa última pergunta. No final da vida, ele tinha uma rotina assim, muito sofrida por conta dos vários problemas de saúde e tal. E o senhor que acompanhou esse período, como é que era essa rotina e assim, o que ele nunca deixou de fazer, o que ele estava sempre preocupado? Olha, nos últimos anos eu já não estava mais morando em Uberaba. Quer dizer, então, essa vivência que eu tive com ele por algum tempo, eu já não a tinha mais. Mas eu sabia, por notícia ou pelas vezes que eu fui visitá-lo em Uberaba, eu saía de Belo Horizonte para visitá-lo em Uberaba, eu tinha notícia de que ele mantinha sempre devotado ao bem, procurou escrever enquanto teve forças para escrever. As últimas psicografias dele, a gente vê ou antes, as últimas correspondências que ele endereçou, porque o Chico endereçava à mão mensagens que ele recebia psicograficamente para 2.000 pessoas no Brasil inteiro. Então ele fazia isso. E os últimos endereçamentos dele já eram com a letra bem trêmula, bem difícil, porque a doença já tinha dominado bastante o Chico. Mas nós ainda assistimos também ele chegar carregado por 2 pessoas que o seguravam, uma de um lado, outra de outro, até os trabalhos assistenciais, as reuniões da Casa da Prece em Uberaba. O Chico deu o seu testemunho de amor ao próximo. E eu lembro também, quando ele já não gozava mais de boa saúde, a preocupação do Chico de não atender as pessoas de pé como ele gostava de atender.
porque ele se colocava no topo da mesa ali ele atendia as pessoas antes de começar o trabalho propriamente dito da psicografia. Quando ele precisou assentar-se para fazer esse atendimento, ele invariavelmente pedia desculpas às pessoas por isso. Obrigada, Sr. Marival, por sua participação no Momento Espírita. Ana, eu gostaria de te interromper essa fala final sua para agradecer a oportunidade que nos foi dada pelo seu já conhecido programa do Momento Espírita, mas eu gostaria de dizer que falar do Chico me traz muita alegria e, mais do que isso, eu acho que é uma maneira até de nós estarmos fazendo um trabalho que vai causar bem-estar ao próximo e, mais do que causar bem-estar, o exemplo que o Chico deixou que deve perdurar nos nossos corações. É preciso que, no mundo que, por vezes, se demonstra conturbado, nós lembrarmos que é possível praticar o bem através de exemplos como o Chico nos ofereceu, como Irmã Dulce nos ofereceu, como Irmã Madre Teresa nos ofereceu, como outros grandes ícones da prática do bem procuraram realizar entre nós. Deus ampare e proteja o seu programa, as pessoas que labutam em favor dele. Muita paz e alegria ao coração de todos vós. Muito obrigada mais uma vez, Sr. Marival. E nós contamos com você em nossa próxima entrevista. Obrigada.